Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 9. Zacarias 9. Versículo 11. Amém? A gente acha rápido Mateus, Marcos, Lucas. Antes, deixa eu dar um recado antes que eu esqueça. Já temos algumas pessoas para o dia 8, para mais um batismo que vai acontecer na igreja. E à noite, dia 8 batismo não, dia 8 a aula, né? A aula. E à noite ainda parece que não teve pessoas que se inscreveram. De manhã temos então algumas pessoas, você que quer aprender, né, mais, eu quero me batizar, eu quero ter a certeza, eu quero entender o que é o batismo, como acontece, segundo a Bíblia, o que eu devo fazer, como eu devo estar. Dê o seu nome à pastora Denise, porque no dia 8 vai ter a primeira aula sobre o batismo e ela vai estar marcando o horário direitinho com você, para que a gente possa, né, começar essas aulas e marcar a data do batismo. Vamos lá? 9:11 diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Amém? Repita após mim: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. Amém. Amados, semana passada eu encarei uma série de palestras e em uma das salas, quando tinha mais ou menos, ali havia uns 42 alunos da turma da manhã, e eu perguntei sobre felicidade, e nenhum deles levantou a mão, porque nenhum se sentia feliz, nenhum deles. E eu pensei que eles não tinham entendido, então eu pedi para que levantasse a mão novamente. Levante a mão, quem é feliz aí? E ninguém levantou a mão. Eu passei por algumas situações de cortar o coração e chegar em casa e dizer o seguinte: eu não estou acreditando no que eu estou vivendo e ouvindo, conversando com a Denise. Um pai que há 7 anos não deixa a mãe falar com a filha, e todo meio de comunicação, telefone, tablet, o que seja, que a mãe manda de outro estado em que ela mora, ele quebra. A menina não tem nenhum meio de comunicação, não tem nenhuma rede social, vive isolada, chorando, e eu consegui com que ela falasse com a família dela fora, em Goiânia. Dei o meu telefone, ela conversou com a mãe. E em outros casos mais fortes, e eu olhando nos olhos daqueles jovens, não via esperança naqueles jovens, nos olhos deles, não ver esperança dele, mas eles não tinham esperança. Uns diziam: para que eu vou estudar? Eu quero ganhar dinheiro, eu vou para a rua, estudar para quê? Eu vou ficar aqui no colégio para virar vagabundo? Olha a ideia, eu vou ficar no colégio para virar vagabundo, estudar vai me deixar vagabundo. E os próprios pais e as mães incentivando isso, porque essa frase, muitas das vezes, era falado das mães para os próprios diretores do colégio. Então já chegam no colégio
desanimados, olhando para baixo, não conseguem olhar nos olhos de ninguém a não ser com um olhar de rebeldia, para encarar, para dizer: eu já sou humilhado na minha casa, então aqui eu não serei humilhado por ninguém, então aqui eu quebro as carteiras, aqui eu picho o colégio, aqui eu danço com sensualidade para chamar a atenção de todo mundo, porque eu preciso de um significado, eu preciso ter esperança, alguém precisa me olhar, me abraçar e me amar, ainda que seja por interesse, porque na minha casa eu sou o escárnio, na minha casa eu sou a ovelha negra, eu sou o que não presta, eu sou a tribulação, então eu não tenho esperança de dias melhores, então eu vou me entregar às drogas, eu vou me entregar a todas as bocas aqui, eu vou me entregar a todos os abraços. E nós estamos vindo de uma série de notícias ao qual a gente liga a televisão, somos bombardeados. Uma hora um jornal fala que o Brasil melhorou ali, na outra hora ele diz que o Brasil caiu aqui. Você não sabe quem está falando a verdade, se há uma conspiração contra o governo atual ou contra o governo que passou. Todos têm os seus problemas, os seus defeitos, mas há uma guerra, e essa guerra não é física apenas, não se iludam. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é hostes, principados e potestades, aquilo que se materializa aqui, começou no mundo espiritual, em tudo há uma influência, e a gente vê as pessoas andando desesperançadas, e desesperadas algumas, dentro do contexto atual, o qual o profeta, sacerdote Zacarias, falando para o povo de Israel, falando que os cativos estariam voltando de novo para sua fortaleza, voltando ali talvez para as colinas de Sião, aonde o Senhor dera muitas vitórias a ele, porque no Salmo 121, quando Davi diz: eu olho para o monte de onde vem o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele estava olhando para o monte, ele estava dizendo o seguinte: o El Shaddai, a palavra hebraística ali usada é El Shaddai, o Deus, ou El Elyon, o Deus altíssimo, o Deus das alturas, que nos montes deu muitas vitórias para o seu exército. E ele estava dizendo: eu olho para os montes porque o meu Deus opera lá, e é de lá que vem o meu socorro. Então ele estava falando que o povo voltaria, que é messiânico, mas é profético para os nossos dias. Você sabia que hoje há uma enorme demanda de israelitas, ou de judeus de outros países voltando para Israel, e isso é profético, isso é sobre a vinda do Filho. Irmãos, deixa eu te falar, o Filho do Homem, Jesus Cristo, você não tem que ficar esperando, ele vai voltar um dia, ele está aqui, ele já está chegando, tá? Não, irmão, é rápido. Quais são os sinais? Já se cumpriram todos. Está acontecendo, aconteceu aqui, está acontecendo hoje, literalmente, agora profeticamente para os nossos dias, espiritualmente. O que isso significa? Primeira coisa, ele está falando de uma fortaleza, ele está falando sobre volta. A primeira coisa que eu entendo é que se eu preciso voltar, eu estou indo para um lugar que ele não quer que eu vá. Quando diz volta, é porque eu estou andando segundo os meus caminhos. Que caminho eu estou indo? Primeira coisa, volta. Aí para voltar, vamos passo a passo. Para voltar, eu tenho que parar. Às vezes a gente está correndo tanto, que a gente nem sabe para onde está indo. E ele está dizendo: volta, para voltar, para onde eu estou indo? São tantos caminhos na minha frente. E às vezes a gente pensa, até mesmo na igreja, que está correndo para um lado que é a vontade de Deus, e eu corro para lá, e eu corro para cá, e eu me envolvo com tudo, menos com Ele.
ouvir a palavra que sai da minha boca, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e muitas pessoas serão salvas. Isso é o diabo se colocou aqui nesse trem, o diabo oprimindo o motorista, o trem, e o trem parado, e o evangelista lá, eu repreendo o diabo, e Deus, as pessoas precisam ouvir a pregação, o que será delas? E Deus fala assim: fui eu que parei o trem. Como? Fui eu que parei o trem. Mas Deus, as pessoas precisam ouvir a tua palavra, o Senhor me levantou para isso. Pois é, mas você fala com todo mundo menos comigo, então eu tive que parar, porque só assim você me ouve. E às vezes Deus nos para nós ouvirmos Ele. Às vezes Deus diz: para, e a gente fica assim, porque a gente não gosta, né, de ficar parado. Tem gente que tem bicho no corpo inteiro. O certo é bicho no corpo inteiro. Apelidaram para bicho carpinteiro, mas o certo é bicho. A gente tem bicho no corpo inteiro e se mexe e não consegue. E Deus para. Você para ouvir a voz de Deus. Lembra o que eu falei, quem veio quarta, sobre o silêncio de Deus? Tem hora que Deus faz silêncio, mas tem hora que a gente está tão agitado que Ele grita e os nossos ouvidos estão entupidos de cera, porque a gente se movimenta e não para limpar, para poder ouvir a voz do Senhor. Não mela a nossa cabeça com óleo. Acho que quarta-feira eu vou falar sobre o Salmo 23 na íntegra, no original. Sabe por que ele diz: unges a minha cabeça com óleo? Porque quando se unge a cabeça da ovelha com óleo, não entra mosca, não dá bicho, e a ovelha consegue ouvir a voz do seu pastor, porque a visão da ovelha é limitada. A ovelha não tem visão, é por isso que ela precisa de um pastor para pastorear, mas ela ouve muito bem. Então, se ela perder esse sentido, ela se joga no precipício louca. Por isso que ele diz: unge a minha cabeça com óleo, e aí não dá mosca na cabeça da ovelha e nem no ouvido da ovelha. Nós não paramos, nós somos agitados. Mas eu paro, falo, e Deus parece que não fala comigo. Vamos lá para Isaías 42, eu até li também na quarta-feira, Isaías 42, se eu não me engano, versículo 14. Se eu estiver enganado, a gente desfaz esse engano já. Vamos lá. 42, 14, isso. Preste atenção. Por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como quem está de parto, e a todos assolarei, juntamente devorarei os montes, os outreiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e os guiarei, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Deus está dizendo: olha, você parece que não está ouvindo a voz de Deus, parece que Deus se calou, mas há um momento que Deus vai começar a gritar, e Ele vai fazer tudo para te guiar à luz, nem que Ele tenha que ceifar os outreiros, secar os rios, mover as ilhas, mas Ele vai falar, Ele vai trazer luz aonde eram as trevas, e a promessa dele diz: eu não te desamparo. Aplauda o Senhor. Eu não desampararei a Ele. Ele não nos desampara, né? Porque o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou, não. Então você tem que parar. Parou? Metanoia, voltar para onde? Porque aí você pode voltar para o lugar os seus antigos caminhos, as suas antigas concepções. Ele dá uma direção. Volte para Fortaleza, volte para o lugar da segurança, para onde nós temos voltado todos os dias. Sabe, tem uma frase que eu amo muito: quem tem foco não tem opções. Nós temos a mania de que quando alguma coisa não está indo bem, está dando errado, a gente volta para um lugar onde a gente se sente seguro, mas não é o lugar que Deus tem, é o nosso lugar de segurança.
Entenda, o nosso lugar de segurança muitas das vezes não é o lugar que Deus quer que a gente esteja, porque é o nosso lugar, é o lugar que nós dependemos de nós mesmos. Nós confundimos a nossa segurança com estar seguro em Deus, dependente de Deus. Uma vida independente de Deus é uma vida de rebeldia. No nosso inconsciente coletivo nós carregamos a mensagem, fomos ensinados assim no colégio: independência ou morte. No reino de Deus, independência é morte. Independência é morte, é dependência. Então a gente volta, eu vou voltar porque eu vou voltar para o meu cantinho de segurança, para o meu intelecto, para a minha força, para as minhas conjecturas. Eu vou voltar para aquilo que eu estava fazendo e parecia estar dando certo. Não, Deus está falando: volta para minha casa, volta para um lugar de comunhão, volta para o meu recôndito, volta para o lugar secreto, volta para o teu quarto, volta para a adoração, volta. Olha, Apocalipse capítulo 2 diz para a igreja de Éfeso: arrependa-te, volta de onde você caiu. Volta lá, vê onde você caiu, porque foi lá que Deus ficou, porque naquele grande dia eu virei até ti. Se você não estiver voltado lá, eu tomarei a tua coroa. Então, essa volta é uma volta para a fortaleza, mas às vezes nós não queremos, nós voltamos para todos os lugares. Ele diz: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Por que nós não voltamos à fortaleza? Porque tem muitas coisas que nos prendem e não é esperança, entende? O povo estava oprimido, o povo estava escravizado, o povo de Israel estava subjugado, eles estavam cativos, e Deus dá uma ordem: olha, não sejam prisioneiros da amargura, não sejam prisioneiros do ódio, não sejam prisioneiros do rancor, não sejam prisioneiros de todo sentimento que vai fazer você ficar parado no mesmo lugar, ou vai fazer você ir por caminhos tortuosos, mas sejam prisioneiros da esperança. Volte para a fortaleza, porque eu restituirei em dobro tudo aquilo que vocês perderam. Sejam prisioneiros da esperança. O que tem te prendido? Você tem sido prisioneiro do quê? Às vezes nós somos prisioneiros do medo. Temos medo de tudo. Temos medo. Não, é porque eu acho que o preço vai ser muito alto. Eu acho que eu vou andar com Cristo. E, irmãos, nós andamos hoje no Brasil com uma liberdade extraordinária para adorar, para amar, para proclamar, para vaticinar, para levantar as mãos, para colocar no Instagram, para colocar no Facebook, para colocar no YouTube que você é de Deus. Esses dias, em um desses países da Arábia, uma região da Arábia, onde a internet começou a se expandir, porque em muitos é limitada ainda demais, um rapaz colocou um trecho de uma música que ele fez, e ele foi açoitado. No Irã, um pastor foi enforcado. A igreja que mais cresce no mundo hoje é no Irã, não é mais na China, e a igreja perseguida ao extremo. Você não tem razão para não voltar, você não tem razão para ficar preso no eu acho que é assim, eu acho que não é bem assim, eu acho que o pastor está equivocado, eu acho que até esse negócio de que Jesus vai voltar é uma parábola, é algo assim, sabe, alegórico. Não, irmãos, voltai e seja prisioneiro da esperança. Às vezes dentro da igreja as pessoas estão sem esperança. E que esperança é essa? Nós temos esperança de um dia a economia melhorar, de um dia ganharmos o melhor, mas não temos a viva esperança de que ele voltará. Entenda, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: Timóteo, ele voltará para todo aquele que ama a sua vinda. Quem ama, espera. Hoje nós não sabemos o que é esperar, nós não sabemos o que é ter esperança. Sabe por quê? Porque nós vivemos na aflição da alma.
Você manda um recado para alguém no WhatsApp, se a pessoa não olha, você fica, não olha, está fazendo o quê? Meu Deus do céu, já não tem a mesma importância. E quando olha que aparece aquela a setinha e não responde, aí você queima. Aí você olhou e não respondeu. Aí já tem 2 horas que eu mandei o recado, fulano viu e não respondeu. Irmão, aflição da alma. Meu pai viajava, às vezes estava, não sei, alguma parte do mundo, Roma, Suíça, e meu pai viajou o mundo inteiro, e aí ele ligava do navio quando dava certo. E eu chegava em casa e falava assim, meu pai ligou hoje? Aí minha mãe, não, mas ele vai ligar amanhã. E às vezes ele mandava uma carta, minha mãe é cheia de cartão postal, Nina, você é a flor, não sei do que, meu pai é todo, né, e mandava. Só que às vezes, quando esse cartão postal chegava, ele já estava em outro continente, porque demorava às vezes 1 mês para chegar, porque ele tinha que sair do navio e ir num correio. Era uma lenga-lenga. Eu estou falando isso aí, década de 80 até 1992 foi assim. E minha mãe, tranquila. Uma vez ele falou, olha, nós vamos para o Triângulo das Bermudas e vamos perder toda a comunicação. De fato isso aconteceu. Aí eu falava, mãe, você não tinha medo não? Ser um daqueles barcos, um dos navios que afundou no Triângulo? Eu não. Ela fazia assim, mas mãe, não, ela é muito calma, elegante, o mundo está caindo, ela diz assim, eu não vou me estressar, eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Ela é desse jeito, sem estresse. Mas hoje não. Hoje, se a pessoa não responde no WhatsApp, a aflição da alma, dizendo, não gosta mais de mim, não tenho importância, me ignorou. A gente não tem essa esperança, porque a gente desaprendeu a amar, porque quem ama, espera com segurança. É isso que eu estou falando. Quando você ama, você espera a pessoa que você ama, que saiu de viagem, voltar do trabalho. Quando a pessoa está fazendo um curso fora, né, Duana? E aí, cadê o dia dele chegar? Ai meu Deus, tem que ficar, está de serviço aqui. Você tem que esperar voltar, mas você espera, porque você ama. Mas nós temos perdido a esperança. Parece que Jesus Cristo não vai voltar. Ele diz, por amor do teu sangue, é a aliança de Cristo conosco. E ele diz, voltai à fortaleza. Fortaleza é um lugar de segurança. Fortaleza é um lugar de refúgio. Nós temos as nossas próprias fortalezas. Jeremias diz no capítulo 17, maldito o homem que confia nele, faz da carne mortal o seu braço forte. Esse será como um arbusto plantado no meio do deserto, e não verá quando lhe vier o bem. Mas bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e que coloca na sua lei o seu prazer. Esse será como uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes se estendem aos ribeiros. Ele não teme no ano de sequidão, a sua folha não murcha, e ele dá o seu fruto o ano inteiro. Entende? Se você confia em você, é um arbusto plantado no meio do deserto. Sua fortaleza é o deserto. Eu sou um arbusto no meio do deserto. Fulano, você está indo para o caminho errado. Então não, eu sei o que eu estou fazendo. Fulano, não é bem aí. Não, me deixa quieto, eu sei. Eu estudei, eu sei. Não, quem é você? Vai estar pensando, está me ensinando. Fica ali. Você está tentando fazer o bem à pessoa, e a pessoa nem está entendendo. Ele não vê quando vem o bem. Mas quando confia no Senhor, ele está no deserto, mas as suas raízes, elas vão até o ribeiro. E aí pode vir a situação, a notícia ruim que for. O ano da sequidão não pega nele. Ele está tranquilo. É o ano da sequidão, minha folha está verde, eu dou fruto, não receio quando vem o calor. Não estou nem aí,
porque eu sei aonde eu estou plantado e sei que as minhas raízes estão no ribeiro. O ribeiro de águas vivas é o Senhor Jesus. Se as suas raízes estiverem em Cristo, você não vai temer, apesar das notícias ruins. Você é um prisioneiro da esperança. Prisioneiro da esperança. Quando alguém vier contar alguma notícia ruim para você, você para, fecha essa boca aí. Fala para mim sobre algo bom. Não. Fala para mim sobre algo nobre. Não tem. Então você é prisioneiro de coisas ruins. Sabe por que nós não somos prisioneiros da esperança? Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz: pensai naquilo que é nobre, naquilo que é de boa fama, naquilo que é justo. Olha, se alguma virtude há nisso, pensai. E porque eu estive com vocês, para vocês me honrarem, vivam pensando e agindo assim. O apóstolo Paulo nos diz que se você não consegue pensar, você não consegue buscar, porque eu só consigo buscar aquilo que eu penso. Então, se eu penso naquilo que é de má fama, se eu penso naquilo que é ruim, se eu penso naquilo que é injusto, se eu penso naquilo que é diabólico, eu vou acabar buscando essas coisas ou vivendo em conformidade com isso. Mas quando eu começo a olhar para as coisas do alto e buscar as coisas de cima, eu começo a pensar nessas coisas, eu começo a viver estas coisas, e eu começo a viver dentro de uma fortaleza chamada esperança, e é uma fortaleza sem brechas. Quando você vive sem esperança, você vive com um rombo. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, mas o inimigo está ao derredor, bramindo, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, se eu estou em Deus, os anjos estão à minha volta. E por que eu vou andar desesperançado? Irmãos, preste atenção. Se nós que somos maus, corruptíveis, se nós que somos passageiros, se nós que temos uma leve concepção daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é vida, daquilo que é morte, nos esforçamos dia e noite para dar o melhor aos nossos filhos, para que os nossos filhos tenham a faculdade que a gente não teve, para que eles venham a comer aquilo que a gente não comeu. Nós nos esforçamos ali pagando, deixamos às vezes de comer ou de comprar algo para a gente, para comprar para os nossos filhos, para ver eles irem mais longe, para um dia dizer o seguinte: olha, valeu a pena, valeu todo o esforço que eu passei, eu consegui, nós vencemos, parabéns meu filho. Se nós fazemos todo esse esforço, irmão, e Deus que é bom, e o Pai que vive no céu, e Ele que é eterno, Ele que habita a absoluticidade da bondade, habita em Deus, você acha que Ele vai te deixar perecer? Você acha que Ele vai te deixar no meio da angústia, no meio do deserto, no meio do nada, perdido no meio do campo? Você acha que Ele vai te deixar morrer onde você está? Irmão, se a gente faz isso, quanto mais Deus. Seja prisioneiro da esperança. Deus tem dias melhores, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Então não seja prisioneiro da angústia, da depressão, do medo, das síndromes, das esquizofrenias, de tudo isso. Não, seja prisioneiro da esperança. Eu não desprezo a medicina, com licença, todos os médicos, psicólogos. Olha, eu amo a medicina, eu amo a psicologia, respeito Piaget, Foucault, Vygotsky, Fritz Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, filólogos, filósofos, psicólogos, e Jung, tudo. Mas, preste atenção, quem criou dita a norma. O que é isso, pastor? Quem me criou foi Deus. Quem tem a última palavra sobre a minha vida é Ele. Quem criou dita a norma. Pode todo mundo falar o que for, se o meu Deus diz: continue, espere em mim, porque eu vou fazer um milagre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas quem criou dita a norma foi Ele que me criou, e Ele é quem entende mais de mim do que ninguém. Eu vou aonde Ele diz que eu vou, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu vou chegar aonde Ele disse que eu vou chegar, e não existe palavra contrária que possa me deter. Aleluias! Em Cristo nós somos mais que vencedores. Dá um aplauso aí, crente. Você está vivo,
vivo, meu irmão. Aleluias. Não ande segundo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não estou falando para você não ir no psicólogo, não ir no médico, que Deus me livre, vá sim, amém? Só que se Deus falar, meu irmão, você vai sobreviver. Está ali um testemunho, botei esses dias, um monte de gente compartilhou. Segundo caso já, morte cerebral, todo mundo querendo desligar, voltou à vida normal, os médicos loucos lá nos Estados Unidos. Um caso de reversão do autismo, uma pessoa de não sei quantos anos, e hoje normal. Os sinais estão aí, os sinais estão aí, está sendo evidenciado. Entenda, quem criou dita a norma. Fortaleza. O que tem sido a sua fortaleza? O que você tem colocado como muralha na sua frente? O que você tem colocado? Preste atenção. Os dardos que Satanás lança sobre a sua vida são inflamados. Efésios capítulo 6. Levante o escudo da fé para apagar o quê? Os dardos inflamados. Eles vêm pegando fogo. Não é uma flecha boba, não. Não, eles vêm pegando fogo. Por isso que o escudo da fé tem que estar mergulhado no rio de águas vivas, para quando bater o dardo inflamado, apagar. Até a fé, se for equivocada, ela não apaga os dardos inflamados do maligno. Fé para quê? Só para conquistar? O apóstolo Paulo diz, quando começa a falar das armaduras, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 8, fortalecei-vos na força do Senhor, para que possais resistir no dia mau. Existe o dia mau. É por isso que você tem que levantar o escudo da fé. É a fé correta, porque se a fé for equivocada, o dado não vai apagar. Você precisa, todos nós, a igreja precisa entender que os nossos recursos não são suficientes, que é Deus quem nos sustenta, que todos os dias nós nos levantamos pela misericórdia e pela graça. E quando a gente entender isso e entrar na fortaleza de Deus, olha o que ele diz: e vos restituirei em dobro. Quando você entra na fortaleza, sabe o que acontece? Ele diz: opa, parou de andar, de crer apenas que você por si só você pode. Agora você reconheceu que existe um ser soberano, uma inteligência superior, um Deus. Existe aqui uma pessoa, um Espírito eterno de sabedoria, porque eu sou Espírito. Importa que aqueles que me adorem, adorem Espírito em verdade. Você reconheceu? Pronto, agora eu vou começar a agir na sua vida. E tudo que você perdeu durante esse tempo, eu vou restituir em dobro, só porque você reconheceu e voltou para a fortaleza. Metanoia, neuroplasticidade. Você voltou e disse o seguinte: agora eu preciso voltar para a fortaleza. Eu não vou voltar para o meu gerente do banco, eu não vou voltar para o meu pai, para minha mãe, eu vou voltar-me para Deus. Eu vou me ajoelhar, eu vou me quebrantar. Eu andei afastado, Senhor, eu andei por outros caminhos, agora eu volto para a fortaleza. Receba-me. Eu vou receber, e não só receber, eu vou restituir em dobro. E terminando aqui, Deus é tão bom que na parábola do filho pródigo, quando o filho volta, ele coloca uma sandália nos pés. Ele está dizendo: eu estou dando outro caminho para você. Restituirei você, porque eu estou dando um anel para você. Anel é a restituição da identidade, que é com o anel que eles selavam os documentos, dizendo: está aqui, ó, meu carimbo, eu vou pagar, está aqui o selo, o brasão da minha família. Então eu vou te dar um novo caminho. Eu estou restaurando a sua identidade, eu estou restaurando a sua honra, te dando vestes novas, e eu estou restaurando a alegria, matando um cordeiro, porque o meu filho tinha se perdido e voltou. Irmãos, ele tinha perdido tudo, ele tinha pedido a herança, e agora ele volta, e o pai faz tudo de novo por ele, porque ele voltou para casa, porque ele voltou
É uma parábola. Ele voltou para a fortaleza. Ele voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E eu não estou falando daqueles que saíram da igreja e se desviaram, não é isso. Às vezes a gente se desvia dentro da igreja. Não, vou no culto que está tudo certo. Eu estou indo na igreja. Não, está tudo tranquilo. Eu ouço uma palavra. Não. Deus quer mais de nós. Deus tem muito mais para a gente. Hoje nós perdemos esse referencial familiar da igreja. Vamos à igreja, entramos, saímos, não sabemos nem quem senta do nosso lado. Ceiamos, aí dizemos como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, junto lado a lado, amarmos o Senhor, a alegria do Senhor. Com quem que eu estou cantando? No Facebook briga, Bolsonaro, vai para o inferno, Lula, ladrão, não sei o que. A paz do Senhor, irmão. Mas você não estava me xingando no Facebook? Não, lá fora é outra coisa, aqui dentro a gente se ama. É desse jeito. Aí briga com os irmãos, separa. Vamos mudar de igreja, por quê? Porque aquele irmão lá é do Partido Comunista, aquele lá não sei o que. Meu irmão, para. Vamos voltar para Fortaleza. Vamos voltar para Deus. Ele é a fortaleza. Vamos nos esconder nele. Lá o perigo não nos acha. Ele nos esconde. Amém? Amém? Vocês estão pensativos? Mas é uma mensagem de conserto realmente para todos nós. É muito bom a gente ouvir que a gente vai vencer, Deus quer restituir em dobro, mas existe um passo. Volte à fortaleza. Volte à fortaleza. Se levante, se coloque de pé, aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor, se coloque de pé.